Bem-vindos ao Conversa Viva, um espaço Viver e Saúde e Educação para refletir, sentir e conversar sobre o que nos torna humanos. No Conversa Viva de hoje, vamos responder perguntas que nos foram encaminhadas sobre terapia de casal. A primeira pergunta é: como é que é feita a terapia de casal? Como é que acontece, né, gente? Deixa eu explicar para vocês. Bom, a terapia de casal, ela é feita com o casal dentro do mesmo tempo de uma sessão de terapia de 50 minutos. Geralmente, a gente tem ali de 50 minutos a uma hora, tá? E uma coisa muito importante é que o atendimento ele é feito com o casal, mas a gente tem um contrato terapêutico com cada indivíduo da relação também. Por quê? Porque existem questões que, quando a gente percebe que dentro da sessão algo não está saindo, não está fluindo, tem algo que a gente percebe que não está sendo dito ali por algum motivo, a gente faz algumas sessões individuais. Porque é importante que a gente consiga entender qual é o nível de compromisso que cada um tem com aquele processo terapêutico. Esse alinhamento sobre o objetivo da terapia de casal precisa estar muito alinhado. E muitas vezes existem coisas que alguma pessoa da relação não está preparada ainda para falar naquele espaço terapêutico. Então, a gente também faz essas abordagens individuais, mas com o objetivo de alinhar essa relação. Uma outra coisa que perguntaram é sobre quais são os objetivos, né? Assim, o que é que leva um casal a procurar a terapia de casal? Geralmente, o que é que acontece? Conflitos, de um modo geral, tá? Esses conflitos, eles podem acontecer por mudanças de fase na relação, né? A gente sabe que a relação, ela passa por fases, a gente não vive uma relação mantendo aquela paixão inicial. Existem outras mudanças, como chegada de filhos, existem mudanças de cidade, mudanças de carreira. Então, coisas que interferem nas rotinas e na convivência, nos modelos de comunicação do casal, e muitas vezes geram conflito, especialmente quando esse casal não tem habilidade, repertório, o hábito de conversar de uma forma aberta, de uma forma objetiva, assertiva. Então, a terapia ela vem para trazer esse espaço para desenvolver habilidade nesse casal de se comunicar e resolver conflitos. Então, uma relação, ela não é estabelecida sem conflitos. Toda relação tem conflito. A questão é como a gente lida com esses conflitos na relação. Uma outra pergunta é sobre o número de sessões. Quantas sessões se dá uma terapia de casal? Né? Então, o número de sessões de uma terapia de casal, ela tem, de fato, uma coisa diferente da terapia individual. A terapia de casal, ela ocorre não dentro de um número estabelecido, tá? Mas, geralmente, em menos tempo. Então, a gente tem um propósito. Então, na terapia de casal, é mais rápido, digamos assim, né? Em termos da gente dar uma alta, né? Para que a gente veja que a gente realmente estabeleceu aquele modus operandi mais saudável da relação. Então, é um número de sessões ali realmente que eu não tenho como estimar exatamente uma quantidade, mas é geralmente um curto período, tá? Uma pergunta interessante foi com relação à questão de modelos de casais, né? E aí eu entendi, né? Assim, qualquer tipo de casal pode fazer terapia de casal. Eu entendi, assim, qualquer tipo de casal no sentido de pode ser um casal homem e mulher, pode ser um casal casado ou não casado, pode ser um casal mulher-mulher, homem-homem, pode ser uma relação monogâmica ou não monogâmica. Então, a terapia de casal, ela vai trabalhar aquela relação. Então, é sobre como aquelas pessoas se relacionam, como elas se estabelecem como casal, quais são os acordos, se esses acordos estão bem definidos, se estão claros, se estão sendo seguidos de acordo com o que era esperado, se precisa de algum tipo de ajuste na relação.
Então, é inclusive mais comum na clínica a gente receber casais mais novos, né? Que vêm, inclusive, para fazer migração, inclusive, de um modelo de relação para um outro modelo, né? Então, casais que vivem uma relação aberta e resolvem fechar a relação, ou vice-versa. Então, a questão de como a gente aborda, como é que ocorre a terapia, é muito direcionado para aquele casal, para aquelas pessoas que estão naquela relação, respeitando as suas crenças, os seus objetivos, os seus desejos. Bom, no geral, gente, eu sei que tem muitas outras curiosidades, tá? A terapia de casal é algo que a gente recebe aqui na clínica e que a gente fica muito feliz, porque os resultados, eles são muito satisfatórios, tá? Um tabu que existe é de que a terapia de casal muitas vezes é quando o casal já não se aguenta mais e está pensando em separação. A recomendação que eu dou é não espere isso chegar, né? A terapia de casal ela tem o objetivo de estabelecer a saúde na relação, tá? Então, a separação é algo que só quando é realmente inevitável, quando realmente aquilo realmente não tem mais como funcionar. Mas o objetivo da terapia de casal, é o funcionamento desse casal. Então, se você tem interesse, procura a gente e a gente atende vocês. Então, segue a gente nas redes sociais e se esse conteúdo foi interessante para você, clica aqui em curtir e compartilha com pessoas que você acha que vão se interessar.